Muito bem, pessoal. Ah, então, a gente estava falando da capacidade de produção, né? Nós temos aí as capacidades das máquinas e as capacidades dos funcionários. Então, é possível, por exemplo, contratar mais funcionários. Você pode contratar mais funcionários. Você pode comprar mais máquinas. Tá? E daqui a pouco eu vou explicar para vocês uma outra alternativa também de aumentar essas capacidades aqui de uma empresa e vocês vão ter que decidir qual é a melhor alternativa para vocês. Então, nós percebemos aí que existem alguns problemas que vocês vão ter que resolver. O primeiro é que cada departamento tem uma capacidade diferente, não é igual. O segundo é que os produtos consomem recursos diferentes, né, de cada departamento. Então, enquanto um produto usa 3 minutos no departamento, ele usa 10 minutos de outro departamento, e isso aí acaba desbalanceando a sua utilização da sua capacidade produtiva. Então, vocês vão ter que otimizar isso, tá? A palavra é otimização. E isso é o que acontece nas empresas também. Elas têm problemas de capacidades diferentes e elas têm que otimizar isso de acordo com os produtos que elas querem produzir. E vocês só têm 9, tem empresa que tem 500, 1000, 5000 produtos e isso é muito complexo. E é por isso que as pessoas que sabem fazer isso são muito valorizadas nas empresas. Né? Os departamentos, então, eles podem ser capazes de produzir 1000 unidades de um produto, mas apenas 500 de outro. Então, vocês têm que ter muita sensibilidade para poder resolver como é que se faz isso, né? Como é que se gerencia isso. Né? E os departamentos ainda utilizam pessoas, ou seja, você tem as máquinas e as pessoas que você tem que combinar elas e fazê-las funcionarem juntas, né? Em cooperação aí, certo? Muito bem. Além disso, né, além da questão da compra da matéria-prima, né, eu vou mostrar para vocês agora quais são todas as decisões que vocês têm que tomar. Não são muitas, né, vocês vão ver que são poucos. Uma empresa tem muito mais decisões. Né? O jogo é apenas uma parte disso, mas ele é complexo o suficiente. Vamos lá então. Então as decisões que vocês tomam são: primeira, compra de matéria-prima. Segunda, qual é a quantidade a ser produzida de cada produto? Então, lembrando que vocês vão tentar otimizar aquela utilização da sua capacidade produtiva. E para isso, então, você tem que me falar: olha, eu quero produzir 500 do produto A, 700 do B, 100 do C, 1000 do D e assim sucessivamente. Né? Você tem que me falar qual o preço de venda de cada produto e você vai definir um preço à vista e um preço a prazo. Esses preços podem ser iguais. Você pode ter um preço à vista menor do que o preço a prazo. Você pode ter um preço à vista maior do que o preço a prazo. Você pode fazer o que você quiser. Se isso for uma boa ideia, você pode fazer do jeito que você quiser. Só que você está num mercado concorrido. Então, a nossa previsão é que existam vários grupos. Eu estou gravando esse vídeo pode ser para várias turmas, mas, por exemplo, normalmente esse jogo é jogado entre 6 e 8 times. Né? Então, se a gente tiver aí que sejam 6 times, por exemplo, você vai concorrer com outras 5 empresas. Então, se o seu preço estiver muito alto, você não vai vender. Se ele estiver muito baixo, você vai vender, mas você não vai ter lucro. Então, existe uma necessidade de você calcular isso aí adequadamente. Você pode pedir empréstimos, e aqui eu coloquei entrada ou saída, porque você pode captar empréstimos ou você pode devolver os empréstimos. Você pode utilizar dinheiro temporariamente e depois simplesmente devolver esse dinheiro para o banco, porque você não está precisando mais. Se você quiser, você não precisa devolver o dinheiro nunca. Você pode pegar o empréstimo, mas se você não pagar de volta, você tem que pagar o juro. Enquanto você tiver com o dinheiro do banco, você paga juro, certo? Então é como se fosse um financiamento de longo prazo que você fica pagando juros aí do que você tem como saldo devedor. Você pode fazer um desconto de duplicatas, ou seja, o que você vende a prazo, você pode antecipar, ou seja, uma antecipação de contas a receber. Então você teve aqui uma venda a prazo, e aí você quer o dinheiro hoje. Obviamente, se você fizer isso, você vai ter que pagar juros ao banco para antecipar isso. E aí eu espero que, se você tiver feito isso, que você tenha embutido esse juro, né, do banco no preço a prazo. Né? Então você tem que gerenciar isso também, igual as empresas fazem. Você tem que me falar quantas campanhas de marketing você quer fazer. Você pode fazer de 0
a 20 campanhas de marketing. Cada campanha custa R$ 10.000. Então você tem a decisão de fazer uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas. E isso é uma análise bem complexa, porque esse jogo ele é um jogo de competição. Então, se você fizer 3 campanhas de marketing e todos os outros grupos fizer uma campanha apenas, você vai ser o grupo que fez mais marketing, você vai ter mais clientes. Mas se você fizer 10 campanhas de marketing e todo mundo fez 15, você é o pior grupo, você vai ter menos clientes. Então, assim, as campanhas de marketing, elas não têm assim um número exato. Elas são definidas pelo mercado. Se de repente o mercado está fazendo muita propaganda, você vai ter que fazer propaganda também. E isso aí é uma questão seguinte, né? Quando o mercado está fazendo muita propaganda, ninguém ganha, porque na medida que alguém começa a gastar muito com propaganda, fica caro, né? A empresa fica com baixa lucratividade e quem ganha são só os publicitários, vamos dizer assim. Igualzinho é no mundo real. Né? As empresas têm que entender que fazer propaganda demais não é uma boa ideia. Outra decisão que vocês têm são essas 3 aqui, ó, que é o treinamento de funcionários, tem um errinho de digitação aqui, o investimento em manutenção e o investimento em qualidade. Você pode fazer investimentos, né, de valor livre, você pode colocar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 10.000, R$ 50.000 em qualquer um desses itens aqui. Se você perguntar assim, mas quanto que vai melhorar a minha máquina se você fizer investimento em manutenção? Quanto melhora a minha máquina se eu fizer um investimento de R$ 10.000? Bom, isso você vai descobrir. Então você vai ter que fazer um investimento, analisar qual foi o resultado de aumento da produção da sua máquina, e eu vou te informar isso, o jogo tem essa informação lá depois. E aí você vai analisar qual que é a melhor opção, se é comprar máquinas, se é investir em manutenção. Tá? Lembrando que quando você compra máquina, você compra uma máquina de um determinado departamento. E quando você investe em manutenção, todas as suas máquinas melhoram. Né? Só que aí você tem que ver se está compensando. Né? Investimento em qualidade é um investimento que reduz seus custos fixos, porque a empresa com mais controle de qualidade tem menos desperdícios e ela tem um custo fixo menor. E o treinamento em funcionários, ele é equivalente ao investimento em manutenção. Ele melhora a produtividade dos funcionários. Se vocês lembram, no vídeo anterior a gente falou sobre a questão do fator de produtividade. Né? Então, se você conseguir aumentar o seu fator de produtividade de funcionários de 1 para 1,10, 1,1, você aumentou a produção dos seus funcionários em 10%, de todos os seus funcionários. Então isso é uma coisa bem legal, né? É uma forma de também você melhorar a sua produtividade sem ter que contratar funcionários. Mas a minha pergunta é, o que vale a pena? Contratar mais funcionários ou investir em treinamento? Esse é um fator também que você vai ter que analisar e que você vai ter que verificar qual é a melhor opção. Então, são decisões que podem parecer simples, mas tem que ter uma análise por trás delas. Né? Uma outra decisão que você tem é qual a comissão dos vendedores. Você vai decidir qual a comissão que você vai pagar para os vendedores. Então, se você definiu que a sua comissão é de 5%, então 5% das suas vendas vão ser destinadas aos vendedores. Então, se você vende um produto por 100 e a comissão dos vendedores é 5%, R$ 5 será a comissão dos vendedores. Então tem que tomar cuidado com esses valores para que você possa entender e analisar qual é o custo-benefício. Daqui a pouco vocês vão entender, pessoal, como é que o mercado define de quem que ele vai comprar. E, obviamente, que essa informação de marketing e comissão dos vendedores tem a ver com isso. Né? Você tem que me falar se você quer contratar ou demitir funcionários. Obviamente que você não vai fazer os dois ao mesmo tempo. Ou você contrata funcionários ou demite. Né? Você pode comprar máquinas da produção. Então você pode, vejam bem, vocês podem ou comprar máquinas e contratar funcionários, ou investir em treinamento de funcionários e investir em manutenção. Então são caminhos diferentes. E esses caminhos, pessoal, lembrando que quando você investe em manutenção, isso vai direto para o DRE, já gera uma despesa. Quando você compra uma máquina, isso aumenta o seu imobilizado e depois você tem um aumento da sua depreciação. Então, assim, podem parecer poucas decisões, são só essas, acabaram as decisões. Certo? Só que quando você decide entre comprar uma máquina ou investir em manutenção, isso vai gerar uma série
de consequências. Comprar uma máquina um valor muito maior compromete uma quantidade muito maior de capital de giro e você vai pagar juros, né, por isso, ou não. Né? Então, assim, é uma decisão complexa, você precisa estar ligado no que você está fazendo, no tipo de decisão que você está tomando, nas consequências dessas decisões. Então, por isso que eu digo para vocês, esse jogo ele é uma simplificação do mundo, são poucas decisões, são só essas aí que vocês viram, mas mesmo assim são muitas consequências de cada uma decisão. Então, estou elencando aqui uma só, para vocês terem uma ideia de quanto isso pode impactar, e até mesmo vai impactar nos impostos e vai impactar no lucro da empresa. Então, vocês têm que fazer a análise correta, buscar as informações, porque um gestor que quer realmente fazer uma diferença na empresa tem que saber se ele deve investir em manutenção ou se ele deve comprar máquinas. No mundo real, isso seria substituído por fazer um leasing, um aluguel de máquinas e comprar máquina. Né? Então, vocês podem aí ter que tomar essas decisões. Elas existem, são idênticas ao mundo real. Aqui os impostos são iguais, os impostos são calculados exatamente como são calculados nas empresas. E aí vocês vão ter aí situações como essa. Então, vamos dar mais uma pausa. Esse vídeo já deu mais de 10 minutos. E a gente continua a seguir no próximo vídeo.